Curso de Edificação Espiritual, Aula 18, Cooperando na Obra de Deus, Exercitando os Dons, Parte 2. O texto base é 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, que diz: Sabedoria, ao outro, palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Item número 4, tipos de dons espirituais. Palavra de sabedoria. Recebemos segundo a necessidade, conforme Lucas 21, 14 e 15 diz: Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, e que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Subitem: podemos pedir sabedoria a Deus. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Isso está escrito em Tiago 1, versículo 5. Subitem 3. A sabedoria serve para abençoar os outros e não a nós. 1 Reis 3, 9 e 10 diz: Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois, quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Subitem número 4. Exemplos deste dom, que é a palavra de sabedoria, em exercício no ministério de Jesus. Temos duas passagens. A primeira é em Lucas 20, do 22 ao 26, que diz: É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: Mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. E ele disse: Portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo, e, admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. A segunda passagem é João, capítulo 8, verso 3 ao 7, que diz: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Subitem 5. Os propósitos deste dom, palavra de sabedoria. Ele nos dá discernimento como agir e falar quando surgem de situações delicadas ou desafiadoras demais para o nosso raciocínio humano. Serve para aconselhamentos, exortação, admoestação, acerto entre irmãos, reconciliações, pregação, esclarecimentos, composição de interesses em alguma disputa, julgamentos. Item 4.2. Palavra de conhecimento. Subitem 1. Também é conhecido como revelação ou dom de ciência. Pode se manifestar sem que seja pedido em oração, quando aquele que exercita o dom está pregando, falando com alguém ou ouve sobre algo, mas também opera como resposta de oração. Também pode se manifestar através de visão ou sonho. É uma informação que vem sobrenaturalmente do Senhor, impossível de ser obtida de outra forma. Como exemplo, aquilo que está acontecendo realmente em uma situação controversa. Exemplo deste dom, palavra de conhecimento, em exercício no ministério de Jesus. Na passagem do poço, em que Jesus conversa com a mulher samaritana, especificamente no versículo de João 4, 18, que diz:
O fato é que você já teve 5 e o homem com que agora vive não é seu marido, e o que você acabou de dizer é verdade. Os propósitos da palavra de conhecimento é o subitem 4. Comprovar o poder de Deus, como quando Jesus conheceu a Natanael. Testificar uma direção de Deus, como quando Ananias recebe Paulo. Exortar, revelar o pecado, como Natã quando exorta Davi. Esses 3 exemplos estão respectivamente nos textos de João capítulo 1, do 47 ao 50, Atos 9, do 10 ao 20 e 2 Samuel 12, do 1 ao 14. Item 4.3. Discernimento de espíritos. Todos os dons genuínos vêm de Deus, mas pode acontecer de alguém exercitar dons espirituais movido pelo poder espiritual das trevas. Através de demônios, uma pessoa pode agir no sobrenatural, curando, profetizando, recebendo revelação. Porém, este poder nunca poderá cooperar com a obra de Deus, mas trará confusão, mentira, engano, para o lucro e para amaldiçoar os que estão envolvidos. Pelo fruto se conhecerá a árvore. No exemplo abaixo, podemos entender que o interesse do inimigo era de que a adivinhação tivesse o mesmo respaldo, ou seja, o mesmo prestígio de que a pregação do Evangelho do Reino. Estamos tratando especificamente do texto de Atos, capítulo 16, versos 16 ao 18. A seguir. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se a ela, ao espírito, e disse: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Exemplo do dom de discernimento do espírito em exercício no ministério de Jesus. Quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, Jesus falou em Mateus 17, 21. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Propósitos desse dom exercício. O exercício do discernimento de espíritos é importante para testificar se o mover espiritual é bênção e revelar a sua origem. Portanto, serve para proteger a igreja das armadilhas do diabo. Serve para libertar os cativos do diabo no processo de expulsão de demônios. Adjuração, também conhecido como exorcismo. Este dom é muito útil. Item número 4.4. A fé. O dom da fé é mais intenso do que a fé que normalmente estamos habituados a ter. É concedido pelo Espírito Santo em situações especiais e circunstâncias específicas e que há necessidade de que o sobrenatural aconteça. Exemplo deste dom em exercício no ministério de Jesus. Em Mateus 17, do 19 ao 20, diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé de vocês é muito pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Outros exemplos estão no capítulo de Hebreus 11, onde relata pela fé Abel, pela fé Enoque. Agora é hora de lermos diretamente na Bíblia este texto famoso, no livro de Hebreus, capítulo 11, que é chamado de Galeria da Fé. Mas aqui por hora seguimos nosso estudo com o item 4.4, os propósitos do dom da fé em exercício. Trazer a vontade de Deus à existência. Operando este dom, estabelecemos o reino de Cristo onde estivermos.
Item 4.5, o dom da cura. Esse dom depende da fé, tanto de quem ora como do doente. Exemplos deste dom em exercício no ministério de Jesus. Mateus 8,16 diz: Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Mesmo Deus conhecendo todas as necessidades, importa que demonstremos a fé pedindo cura, conforme Marcos 10, do 51 ao 52, que diz: O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Deus concedeu o dom da cura para Pedro. Apenas a sombra dele era necessária para que se operasse a cura do Senhor. Atos, capítulo 5, do 15 ao 16 diz: De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Os propósitos do dom da cura em exercício. Primeiro, glorificar o nome do Senhor, conforme João 9, do 1 ao 3, que diz: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Segundo, desfazer as obras das trevas, conforme Atos 10:38, que diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Para comprovar que somos de Cristo. Marcos 16, 17 e 18 diz: Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Quarto, para atrair as multidões para experimentar do grande poder de Deus, conforme Mateus 4, 23 ao 25, que diz: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Item número 4.6, o dom da operação de milagres, conhecido também como maravilhas ou dom de sinais e prodígios. São intervenções sobrenaturais que desafiam as leis da natureza. Exemplos deste dom em exercício no ministério de Jesus. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, quando ressuscitou a Lázaro, quando andou sobre as águas e quando acalma a tempestade. Esses exemplos estão, respectivamente, no livro de Mateus, capítulo 14, do 13 ao 21, João 11, do 28 ao 45, Mateus 14, do 25 ao 27 e, por último, Mateus 8, do 23 ao 27. Os propósitos deste dom de operação de milagres e maravilhas em exercício. Primeiro, demonstrar o grande poder de Deus, conforme João 12, 9, que diz: Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Segundo, superar o impedimento, a fim de que se cumpra o que foi prometido por Deus. Conforme Êxodo 14, versículos 15 ao 22, que diz: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó,
e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. 4.7 O dom da profecia. Vamos estudar cuidadosamente este dom, pois em nosso país muito se tem atrapalhado o evangelho pelo ofício falso do dom profético. Noção: é Deus falando e tocando as vidas com a sua mensagem. Uma profecia vinda de Deus não contradirá a sua palavra, não gerará dúvida ou confusão e não trará rebeldia no meio da igreja. No exercício deste dom genuíno, Jesus estará no centro da profecia, confirmando sempre a sua palavra e a sua obra. Vai além do que apenas entregar uma mensagem particular, sem conexões eternas. Conforme Apocalipse 19:10, que diz: Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A profecia pode ser dirigida ao indivíduo, à igreja ou até mesmo uma cidade ou nação como um todo. Mateus 11, do 21 ao 24 diz: Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres em que em ti foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Subitem 3 sobre o dom da profecia. A pessoa que profetiza não perde a consciência, como em um endemoniamento, mas fica e permanece consciente. 1 Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Subitem 4. A profecia tem primazia quando comparada a outro dom, pois traz a edificação, encorajamento e consolação. 1 Coríntios 14, do 1 ao 4 diz: Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Pode acontecer de um crente carnal falar pela sua vontade, sem a ordem de Deus, pela religiosidade de querer parecer ungido, espiritual, ou por ser muito emotivo e não conhecer a voz do Espírito Santo, não sabendo discerni-la. Um espírito maligno também pode profetizar através de um não crente, para trazer confusão. Por isso é importante o exercício do dom do discernimento, a fim de julgar o conteúdo da profecia, conforme 1 Coríntios 14, 29, que ensina: Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. E também
1 João 4, 1 e 2, que ensina: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Subitem 6. A profecia terá confirmação abundante da parte de Deus, conforme ensina o livro de Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Propósitos do exercício do dom da profecia: exortação, edificação e consolo, mas também compartilhar conosco os próprios planos do Senhor. 1 Coríntios 14, 3 diz: Mas a quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. E também, como já lido Amós 3,7, quando o Senhor compartilha os seus planos aos seus servos, os profetas. Item número 4.8, o dom da oração em línguas. Não pode ser confundido com o batismo do Espírito Santo, que ocorre no ato da conversão. Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O dom da oração em línguas é uma manifestação sobrenatural que torna possível falar em uma língua diferente sem conhecê-la anteriormente. Atos 2, do 1 ao 11 diz: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio um som do céu, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, por cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Fígia e Panfilha, Egito e de partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Subitem 3. Não há menção do exercício deste dom no ministério de Jesus, mas ele próprio assinalou a sua presença nos que crescem. Marcos 16, versículo 17. E estes seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. O propósito do dom de oração em línguas. Primeiro, edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra ou revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Segundo, edificação da própria pessoa. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo. Terceiro, a salvação de almas. Em Pentecostes, pelo poder do Espírito Santo, foram salvas 3.000 almas. Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse texto está se referindo ao acontecimento de Pentecostes, aonde oraram em línguas e os estrangeiros foram atraídos à pregação do Evangelho. Item número 4.9, o dom da interpretação de línguas. Esse dom deve acompanhar o dom de línguas quando houver o seu exercício para o público, pois há necessidade de interpretação da mensagem de Deus para que haja edificação, diferentemente de quando ocorre o dom de línguas individualmente. A interpretação pode ser feita pela própria pessoa que está orando em línguas, como em 1 Coríntios 14, 13, que diz: Por isso, o que fala em língua desconhecida,
ore para que possa a interpretar. Ou pode ser interpretada por outro irmão, como em 1 Coríntios 14, 27, que diz: E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3, e por sua vez que haja intérprete. Essa foi a aula número 18 e agora passamos aos exercícios de fixação. Bom trabalho!